Eu começo por você, Joel. Como é que você avalia a situação de Jair Bolsonaro? Você tem esses pedidos pela extradição dele, já há contatos internacionais ali com parlamentares americanos também para fazer algum tipo de pressão interna. Você acha que isso vai dar em alguma coisa? Qual deveria ser a postura do Bolsonaro? Bom, Bolsonaro, em primeiro lugar, seja por que meios for, ele tem que voltar ao Brasil. Chega da gente tolerar um ex-presidente com fortes suspeitas, fugido, escondido em Orlando, na Disney, Miami, não sei onde é que ele está, na casa do José Aldo. Orlando. Inadmissível. Veja só, apoiadores dele estão há meses protestando, pedindo golpe de Estado para colocá-lo no poder. Ele sabia perfeitamente disso. Ele via esses apoiadores, ele saudava esses apoiadores. A mulher dele chegou a orar para esses apoiadores, todos pedindo golpe de Estado. Ele sabia, ele mandava fotos, ele publicava fotos dele que ele sabia perfeitamente que diversos elementos nessas fotos iam servir para os apoiadores, na sua maluquice profunda, interpretarem sinais e mensagens secretas que estariam sendo mandadas com essas fotos. Ele sabia de tudo. Acontece uma coisa. O Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele adoraria, eu tenho certeza que ele adoraria uma ruptura democrática no país que garantisse a permanência dele no poder, o que fala mais alto nele é o medo da prisão. Então jamais sairia dele qualquer frase direta de apoio. Ao mesmo tempo, ele também não queria fazer o mínimo de qualquer líder comprometido com a democracia e com a responsabilidade, quer dizer, gente, obrigado pelo apoio, mas eu perdi as eleições, portanto, bola para frente, quem sabe a próxima a gente ganha, vamos com força, mas vamos apostar na democracia. Não fez isso, em momento algum. Deixou dolosamente que os apoiadores mais radicais, que os extremistas, cultivassem o seu discurso extremista, cultivassem o seu radicalismo, cometessem atos de terrorismo, desde o dia da eleição com bloqueios de rodovia, até o plano terrorista de explodir bomba em caminhão, até a invasão dos prédios dos poderes nacionais. Bolsonaro sabia, Bolsonaro deixou, Bolsonaro em nenhum momento fez nada para impedir tudo isso, sempre apostando na ideia de que, já que eu não dei nenhum apoio explícito, então eu também não serei responsabilizado. A justiça brasileira não pode se render a essa cumplicidade criminosa do presidente que achou que ia fugir apenas pelo seu silêncio. O silêncio do Bolsonaro foi um ato de apoio ao golpismo brasileiro. Ele tem que responder por isso e, é claro, para responder por isso precisa estar no Brasil. Hélio Beltrão, você concorda? Em parte, Felipe. O Joel está mencionando culpabilidade criminal. No caso de culpabilidade criminal, a gente tem que olhar o envolvimento de cada um em cada crime que ocorreu. Lá nessa confusão que aconteceu, teve gente que cometeu o delito de invasão, teve gente que depredou e possivelmente teve gente que incitou de forma clara, presente lá em Brasília, outras pessoas a entrarem e não foi. Teve gente que financiou sabendo que era para isso e todas essas pessoas têm que ser criminalizadas. Quando você começa a fazer uma outra derivada disso e falar, não, a pessoa que fala você deve lutar pela liberdade do Brasil também está incitando, a pessoa que se calou e não falou nada também é culpada criminalmente, aí eu acho que você extrapolou completamente a questão da culpabilidade legal. Eu acho que essas pessoas podem ser responsabilizadas politicamente, e têm sido, e o Bolsonaro é um deles, que está sendo responsabilizado politicamente, e inclusive com consequências de ter perdido a eleição. Agora, quando a gente fala de crime, quando a gente fala de lei, quando a gente fala de direitos, a gente não pode querer culpar uma pessoa que não cometeu esse crime, que estava completamente distante da questão e só tinha ideias e não incitou de forma imediata ninguém a fazer nada, não deu dinheiro para outra pessoa ir lá, ou seja, não foi um mandante de um crime. Essas pessoas que eu acho que tem que estar fora de qualquer culpabilidade legal. Posso te dar um exemplo, Hélio? Posso dar um exemplo? Essa questão. Um exemplo Sim. Rapidamente, Felipe. Se uma pessoa chega e me diz, Joel, eu gosto tanto de você que eu vou roubar um banco para te dar um dinheiro, hein? Vai lá, passa os dias e continua no plano. Me mostra seus planos, me mostra o equipamento. Eu em nenhum momento falo nada. A pessoa vai lá e rouba o banco, tenta roubar o banco e é presa na tentativa de me dar o dinheiro. Eu fui cúmplice, gente. Não tem como fugir. Isso eu acho que a justiça tem que julgar.
tá certo? Isso, julgado. Perfeito. A justiça precisa julgar e ainda bem que nós temos ainda uma justiça funcional e que vai ver quem efetivamente tem um envolvimento de cumplicidade em determinado crime. Eu só estou comentando, Joel, que eu acho que no afã nosso de estar horrorizado com o que aconteceu ontem e tal, a gente exagerar e querer responsabilizar criminalmente gente que não seria normalmente criminalizado pela justiça. Obrigado, Hélio. Ministro Aldo, existe aí uma distinção de responsabilidade moral política e responsabilidade jurídica, que sempre parece aquela mais difícil para haver o enquadramento. Como é que você avalia a responsabilidade de Bolsonaro? Felipe, vamos pensar no Brasil. O Brasil vive esses dias uma encruzilhada na sua história. Um caminho conduz a esses acontecimentos de ontem, de radicalização, de confronto, de divisão, de desorientação e de conflito permanente na sociedade. É disso que o Brasil precisa? Não. O Brasil tem um outro caminho nessa encruzilhada, que é o da paz e o da união. O Brasil precisa de paz e de união. Por quê? Porque você pode ganhar uma eleição num país dividido. O presidente Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 num país dividido. O presidente Lula ganhou em 2022 num país dividido. O presidente Bolsonaro não conseguiu governar, tá certo? Ele foi submetido a uma pressão muito grande. Uma hora o Congresso tinha mais poderes do que ele e outra hora o Supremo, que o proibiu inclusive de nomear um delegado de polícia. Quando eu vi que ele não pôde nomear um delegado, eu já tinha visto a presidente Dilma proibida de nomear um ministro, eu já tinha visto o presidente Michel Temer proibido de nomear um ministro. Quando ele não pôde nomear um delegado, eu digo, esse aí é um poder executivo esvaziado. Então você pode ganhar uma eleição num país dividido. Ele ganhou e o presidente Lula ganhou. Mas é difícil você governar um país dividido. E mais difícil do que você governar um país dividido, eu diria que é impossível você reunir energias políticas, intelectuais, sociais e morais para resolver os problemas em um país dividido. O Brasil é um país fragilizado na sua economia, no seu tecido social, é um país que não consegue voltar a crescer, é um país que não consegue reduzir as desigualdades que voltaram a crescer, é um país que vive incertezas, inclusive na sua democracia. Como é que esse país, é um país cuja autoridade no mundo também caiu muito, como é que esse país pode voltar a crescer, voltar a reduzir desigualdades e voltar a ter presença no mundo? Se ele tiver um mínimo de coesão nacional, de coesão social, de união. Esse é o desafio. É o desafio de todo mundo, mas é principalmente o desafio de quem governa. Eu acho que essa situação precisa ser cotejada com essa necessidade do Brasil. O Brasil precisa de paz, o Brasil precisa de união e esse é o grande desafio. Como nós vamos alcançar isso é, naturalmente, um outro debate. Deputado Rodrigo Maia, o senhor citou momentos ali em que o senhor foi alvo dos bolsonaristas, mas teve momentos também que o senhor foi alvo de pessoas fora do campo bolsonarista por não ter pautado um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Claro que o senhor pode trazer aqui o esclarecimento sobre esse episódio, mas houve momentos, para além disso, em que Jair Bolsonaro já deveria ter sido responsabilizado de alguma maneira por outra instância, por outro órgão, antes desses acontecimentos? Olha, Felipe, eu acho que essa questão do processo de impeachment, ela tem que ser tratada de forma institucional, não de forma pessoal. O deputado Eduardo Cunha abriu o processo contra impeachment por uma questão pessoal, né? O acordo que ele fez com o PT no Conselho de Ética que não foi cumprido. Ele só abriu o processo de impeachment, por isso eu estava lá. Não foi outro motivo. Ele escreve no livro que A, que B, que eu, que fulano e tal, tudo mentira. Então, o que a gente tem que entender, quando a gente senta naquela cadeira e só sabe o poder que aquela cadeira da presidência tem, quem sentou, eu fui deputado muitos anos antes de ser presidente da Câmara e não entendia 10% daquela mecânica, né, Aldo? Só quando você senta na cadeira você entende o que você representa, né? Quem você representa. Não dava para eu, porque eu era adversário do presidente Bolsonaro, claro, tratar
o processo de impeachment como uma questão de interesse pessoal meu contra ele. É isso que as pessoas precisam entender. Primeiro isso. Segundo, o processo de impeachment contra o Trump foi desastroso. Foi desastroso. Trump venceria a eleição com aquele processo de impeachment infantil dos democratas americanos, que sabiam que não tinham maioria no Senado e que estavam fazendo uma balbúrdia na Câmara de Deputados. Isso ficou claro para a sociedade, a eleição estava resolvida. Aí veio a pandemia. Não é isso? Aí veio a pandemia, mudou a eleição americana. Então, primeiro, o instituto do impeachment ele precisa ser repensado. Quando você tem muito poder, você não tem poder nenhum. E no caso, o senhor está falando sobre uma atribuição unilateral do presidente da Câmara de abrir o processo. Que é sozinho, que é minha. Que era minha, ou que é do Arthur agora, que foi do Aldo. Então, é muito difícil quando você senta naquela cadeira e acha que você é o presidente da Câmara, que você, na verdade, não está representando 513 parlamentares, você e mais 512. É uma instituição representada. Então, tratar o processo de impeachment como a esquerda gostaria era um erro, inclusive um erro político, porque o processo de impeachment, aí a segunda parte, sem votos, nós não tínhamos voto para garantir 2/3 da Câmara para autorizar o Senado a investigar, e não tínhamos nem clareza que o Senado faria o afastamento do presidente Bolsonaro. Então, isso antes da pandemia? Antes da pandemia. Então você tinha dois momentos. O Bolsonaro não era frágil como a Dilma na sociedade, no final, e a questão institucional, oposição ao Bolsonaro. Isso, para mim, era uma questão que me pesava muito. Eu sempre pensava se aquele era um instrumento que, em que momento, se necessário for, eu poderia usar, sendo eu um deputado claramente divergente, não da pessoa Bolsonaro, mas das suas pautas. Não da econômica, mas das pautas de valores, claro. É isso que o Rodrigo falou. Quando você tem um poder muito grande nas suas mãos... Você não tem poder nenhum. Você não tem poder nenhum. É como você ter uma arma tão poderosa que é desproporcional o uso dela. O Fernando Henrique, no episódio do impeachment do Collor, nós íamos à OAB e ele dizia isso, olha, o impeachment é como uma bomba atômica. Existe, mas não pode ser usado. Foi usado contra o Collor. Eu arquivei 32 pedidos de impeachment contra o presidente Lula. Nem comuniquei a ele, nem comuniquei à imprensa. Chamei o secretário-geral da mesa, disse arquive todos eles de uma vez, porque eu achava que o país tinha que cuidar de outra coisa. Quem admira e quem gosta do presidente Lula, não se anime muito, porque eu faria a mesma coisa com o presidente Bolsonaro também, como você fez. Não abriria esse processo, porque eu acharia que não era essa a situação daquele momento. Por quê? Porque se você tem a eleição e se o crime atribuído ao presidente, como foi o caso da presidente Dilma, na minha opinião, tá certo? Na minha opinião, aquelas pedaladas foram artifícios que foram criados para resolver um problema político. Como no presidencialismo você não tem o voto de desconfiança, que tem no parlamentarismo, que você votou, o governo cai, o voto de desconfiança é o impeachment. Só tem o impeachment para você retirar o governo eleito. No parlamentarismo você tira com voto. Ministro, só um segundo que eu preciso interromper. A gente está vendo aí imagens em Brasília porque o presidente Lula vai falar daqui a instantes, depois da reunião que ele teve com os governadores. A gente vai ficar atento e vai comentando aqui. Enquanto ele não começa, quando ele começar, eu interrompo para a gente transmitir ao vivo. Por favor, ministro, continue. Então, você tem essa situação e você tem, porque é o único cidadão brasileiro capaz de abrir um processo contra o presidente, é o presidente da Câmara. Se os 512 deputados aprovarem uma moção para abrir e o presidente não quiser, ele não abre. Só quem tem essa capacidade é o presidente da Câmara. Então, a responsabilidade dele é muito grande. O rito é ruim. Tinha que ter um rito onde você tivesse um conselho de notáveis. Claro que o poder será sempre seu, que te encaminhasse uma peça jurídica sobre o ato do processo. Porque senão fica a sua assessoria fazendo o que você quer, né? Eu lembro que o pessoal dizia que o Eduardo Cunha tinha 20 pareceres, né? Ele puxava o que ele queria. Aí ele puxou o que ele queria e foi. Então o processo de impeachment, Felipe, repetindo, assim, o que eu falo para você, por isso que é uma coisa que eu achei que foi um erro, a gente... Na passagem da faixa presidencial,
por mais simbólica, bonita que tenha sido aquela imagem, você não valorizar a Câmara dos Deputados naquele momento foi um erro no respeito às instituições. Em qual passagem? De Agora. De 2023, se o presidente da República, o vice-presidente, de Bolsonaro para Lula, que o Bolsonaro não estava. O povo está representado pela presidência da Câmara, gosta a gente do Arthur ou não gosta do Arthur, ele foi eleito pela maioria. Então, em vez de você valorizar a instituição, você valorizou a representação da sociedade. Uma imagem linda, vai ficar para a história, todo mundo se emocionou. Não era nem uma representação institucional, era uma representação escolhida. Tudo bem, mas tudo bem, é uma imagem no momento que o Brasil passou, eu não estou nem querendo discutir, eu estou querendo dizer o seguinte, a gente tem, na hora que a gente fala, as instituições foram atacadas, estamos todo mundo aqui perplexo que a Câmara, o Supremo e o Poder Executivo foram atacados, mas na hora daquele poder que, na hierarquia da Constituição, que é o que vem abaixo do vice-presidente da República, no caso da vacância, na hora dele representar a população, entendeu? Ele não representa, se coloca lá 3, 4, 5 pessoas, foi uma imagem linda para representar. Eu acho que foi um momento que a gente perdeu a oportunidade, a Câmara de Deputados é quem representa a população brasileira. Mas o Executivo nunca Entendeu? faria isso com o então, Legislativo. então o que acontece? A gente fala tanto de democracia, mas a nossa democracia é representativa. Aliás, o PT lá atrás, se lembra, em Porto Alegre, tinha lá o orçamento participativo. Para que era o orçamento participativo? Para o prefeito passar por cima da Câmara de Vereadores. Nada além disso. Então, a democracia representativa, da qual nós fazemos parte, o mundo ocidental, é a que nós conhecemos, defendemos e é a única que nós legitimamos, não é isso? Então, na hora que você... por uma coisa que ninguém deu bola, ninguém escreveu sobre isso, ninguém criticou, e não era eu que ia ficar entrando nesse debate, tendo um mandato a encerrar daqui a 30 dias. Mas eu acho que ali se perdeu a oportunidade de dizer assim, a Câmara dos Deputados é que representa essas pessoas. Poderia estar o Arthur ali com aquelas pessoas perfiladas com ele e ele entregando, fazendo a entrega da fase. Eu represento essas pessoas na democracia brasileira. A Câmara é que representa aquelas pessoas. Obrigado, deputado. Deixa eu só ouvir o Hélio Beltrão, que está com a mão levantada. Diga, Hélio. Não, eu queria fazer uma pergunta para os nossos ex-presidentes da Câmara dos Deputados, porque isso que eles estão mencionando sobre como funciona o processo de impeachment, eu entendo que vale para qualquer proposição dos deputados. O ex-ministro Aldo Rebelo mencionou, se 512 deputados quiserem pautar um determinado assunto, mas o presidente da Câmara não quiser, ele não precisa pautar. E isso demonstra realmente o que o deputado Rodrigo Maia estava dizendo, que é um cargo poderosíssimo. A pergunta que eu faço tem a ver com o fato de, já que esse cargo é extremamente poderoso e centralizado em uma pessoa, ele passa a ser parte de conchavos políticos que podem ter, vamos dizer, não o interesse do povo em vistas para obter esse cargo. A minha pergunta é relativa ao, por exemplo, outros países, principalmente os anglo-saxões, nos quais o presidente da Câmara, o Speaker of the House, ele é um organizador dos trabalhos, mas ele não tem o poder de impedir a vontade de 512 deputados. Vocês consideram que seria um avanço descentralizar um pouco, ajustar um pouco esse poder excessivo da presidência da Câmara e do Senado? O Rodrigo Maia vai responder daqui a pouquinho essa pergunta do Hélio Beltrão, mas a gente vai ao vivo a Brasília. Helder Barbalho está com a palavra.